Hoje eu quero compartilhar com você sinais e sintomas de que provavelmente você é médium e você talvez nem tenha ideia sobre isso. Então nesse vídeo eu quero trazer esse esclarecimento e falo isso baseado na minha história enquanto terapeuta e também na minha história enquanto médium, porque para que a gente entenda, né, essas dimensões de conhecimento, a gente precisa se aprofundar e buscar conhecimento, estudar um pouco a respeito disso. E por que eu trago esse assunto? Porque às vezes as pessoas, pela falta de conhecimento, a pessoa acaba sofrendo com aquela situação. Ela não entende por que aquilo acontece. E muitas vezes acaba indo em terapeutas, acaba indo em outros lugares e, infelizmente, nem todos os lugares vão lhe dar respostas que possam te ajudar a dar clareza nessa situação. Então, por isso que eu trago isso baseado na minha experiência e também nos atendimentos que eu faço em consultório, que a gente percebe nitidamente que essa pessoa sim tem mediunidade e ela não sabe o que fazer com isso. Então eu vou trazer um pouco sobre esse conhecimento, trazendo esses sinais. São bastante sinais. Eu quero já começar a compartilhar com você um pouco sobre o que é mediunidade. Mediunidade, de uma forma simples, é você ser medianeiro, ou seja, o intermediário entre dimensões, entre a dimensão espiritual e a dimensão física. Basicamente é isso, né? E a mediunidade é todo esse conjunto em que faz com que isso te torne um intermediário entre essas dimensões. Bom, o que isso pode representar na vida da pessoa? Muitas coisas. Pode representar que talvez ela tenha um dom, pode representar que ela tenha talvez a necessidade de exercer uma atividade para ajudar a lidar com esta mediunidade, talvez ela tenha que buscar educação espiritual, estudar mais a respeito deste assunto, ajudar mais pessoas, ajudar a sua família, né? Lidar com esses dons para que isso possa ser uma plataforma de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, para você ser uma pessoa melhor? Sim, por que não? Mas vamos falar um pouquinho sobre esses sinais e sintomas que podem, muitas vezes, trazer um esclarecimento, a gente nem tem ideia sobre isso. Então, o primeiro sinal que eu quero compartilhar com você é o sinal de incorporação involuntária. O que isso significa? Significa o seguinte: sabe aquela pessoa que do nada incorpora? Parece que está possuída por um outro ser, independente de como se manifesta esse outro ser? Pois é, pessoas que têm esse tipo de comportamento são pessoas que acabam demonstrando que sim, tem mediunidade. Falo até por experiência, porque em alguns casos que a gente atende no consultório, isso muitas vezes surge, né, como um assunto, porque a pessoa teve aquilo que aconteceu na vida dela e ela nem sabe por que aquilo aconteceu. E aí a gente, com esse esclarecimento, com esse entendimento, ajuda a pessoa a entender que isso apenas foi uma manifestação mediúnica, ou seja, acabou acontecendo e isso foi um claro sinal de que a pessoa sim tem mediunidade. Então esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para você. O segundo ponto, que eu acho que é muito bacana, e eu estou olhando na minha colinha aqui, tá? Só para vocês saberem, ouvir vozes. Esse é um lance bastante interessante, porque quando a gente ouve vozes, e não são vozes físicas, de pessoas físicas, mas são vozes, né, de um outro plano, de uma outra dimensão, de uma dimensão espiritual, uma dimensão sutil, eu preciso ter claro se essas vozes falam coisas boas ou ruins. Tá? Independente do que fala, já é um sinal claro. Mas aí eu posso diferenciar que se eu tenho vozes ruins falando, né, para mim, eu tenho que tomar muito cuidado, que isso pode ser uma interferência espiritual ruim, até muitas vezes nociva. Se for vozes que falam coisas que não são ruins, ou seja, para você ajudar aquela pessoa, para você tomar tal ação para poder harmonizar algo na tua vida, pode ser que não seja algo ruim, seja algo bom. Mas mesmo assim você precisa aprender a lidar com isso para que você não se considere uma pessoa taxada, né, pela sociedade como uma pessoa louca. E não é, você não é, apenas tem uma manifestação, um sintoma de que você é médium e você precisa olhar mais para essa situação, tá bom? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto também que eu considero muito importante, e isso tem surgido até nas redes sociais, situações em que a pessoa atende alguém. Eu vi até recentemente um vídeo em que a pessoa estava numa loja, parece que está atendendo uma pessoa e demonstrando as roupas e tudo mais, a pessoa saiu
e ela acompanha a pessoa para ela ir embora e tudo mais, e de repente surge uma outra pessoa de dentro do estabelecimento e disse o seguinte: fulano, com quem você estava falando? Ah, eu estava falando com aquela senhora que estava aqui, perguntando da roupa, tal, não sei o quê. Não tinha ninguém. Aí a pessoa se assustou. Então, quando as pessoas não sabem o que é isso, né, elas vão ser taxadas, como eu falei, pessoas que não são normais. Mas, na verdade, também é um sintoma de que você tem uma percepção de ver pessoas, animais e muitas vezes objetos ou formas que não estão neste plano físico, ou seja, estão num outro plano, e que você tem, por alguma razão, essa facilidade de perceber isso, de ver que outras pessoas naquele momento não têm. Então, isso é só para esclarecer. Quando eu vejo pessoas, ou bichos, ou formas, alguma outra coisa, e que ninguém vê, é porque provavelmente eu estou exercendo um dom mediúnico naquele momento, tá bom? Outra coisa importante: percepções premonitórias, ou seja, aquela pessoa que pressente que algo vai acontecer lá na frente, algo que vai acontecer, seja com alguém da sua família, alguma outra pessoa, ou até mesmo com algum outro caso, enfim, a pessoa, às vezes essa premonição pode vir em forma de uma visão, uma sensação, um sentimento, às vezes também pode vir em forma de sonho, em alguns casos, e isso faz com que a pessoa tenha essa percepção muito clara, muito evidente, e ela não sabe lidar com isso. Então também, quando você tem essa percepção premonitória, significa que você está exercendo um dom mediúnico e que isso precisa ser melhor trabalhado em você, ou melhor esclarecido, para que você entenda um pouco mais sobre este dom que está surgindo, ou que já surge há muito tempo, e que você simplesmente nunca deu tempo ou condição para entender um pouco mais sobre esse dom. Uma outra coisa também muito importante, em que a gente não dá muita atenção, é quando a pessoa tem forte intuição, ou ela costuma ter muitas intuições. A intuição, ela é praticamente uma condição do próprio indivíduo. Todo mundo tem intuição. Todo mundo pode exercer intuição. O que a diferencia de pessoas que são praticamente médiums daqueles que não são tão médiums, vamos dizer assim, é que a intuição funciona de uma forma muito mais forte, muito mais evidente, muito mais concreta, sabe? Vem de uma maneira muito clara e a gente não sabe como lidar com isso. Quer ver um exemplo? Quantas vezes você teve uma intuição de fazer uma coisa, não fez, quando você foi ver, nossa, eu deveria ter feito aquilo. Pois é. A intuição às vezes está falando para a gente fazer certas coisas e a gente precisa tomar muito cuidado, né? A intuição não deixa de ser, digamos, dois caminhos aí. Ou uma voz interior que você tem que estar te dizendo, né, a tua alma te falando para você fazer tal coisa, ou alguém soprando no teu ouvido, toma cuidado, não vai por ali e tudo mais, e a gente é tudo bobagem, e aí você acaba indo e acontece e não tem a mínima ideia de que aquela intuição que surgiu você poderia ter ouvido e poderia ter se poupado de algum tipo de problema. Também é uma manifestação de médium. Uma outra coisa que acontece muito, mãos quentes. Pessoas que têm mão quente geralmente possuem dom de cura, né? Não necessariamente a pessoa vai ser médium, mas na minha experiência a maioria das pessoas tem mediunidade em relação a essa questão. Há pessoas que têm dom de cura, às vezes a pessoa está com uma dorzinha, alguém da família está com uma dor no joelho, uma dor em outro lugar, a pessoa sente uma forte intuição de colocar a mão ali, a mão esquenta, a pessoa fala, nossa, aliviou a dor. E a gente não sabe por quê, né? Então, isso também é uma manifestação dos seus dons mediúnicos, dons sensitivos também, de que você tem a capacidade de ajudar pessoas, e muitas vezes nós somos guiados, né, pela espiritualidade para ter aquela ação. Então, não deixa de ser um fator mediúnico aí inserido nesse contexto, aí nesse momento em que você vai usar suas mãos para benefício de outros, né? Então é importante a gente dizer sobre isso. Outra coisa importante também, os desdobramentos espirituais, ou que eu costumo também dizer, desdobramentos facilitados. O que significa isso? Pessoas que têm facilidade de se desdobrar, de saídas do corpo. Isso muitas vezes acontece durante a noite de sono, ou em alguns outros momentos a pessoa tem aquele momento de cochilo e de repente parece que ela teve a sensação de estar em outro lugar, ou de estar em contato com alguma outra pessoa, ou simplesmente
Parece que a pessoa estava ajudando outras pessoas em outros lugares, enfim. Isso acontece quando nós temos essa capacidade. E às vezes a espiritualidade nos usa nesse contexto do desdobramento para que a gente possa trabalhar espiritualmente, ajudar pessoas, ajudar lugares, enfim. Isso também não deixa de ser algo que está dentro desse contexto mediúnico. Então, desdobramentos facilitados pode sim ser um sinal de que você tem mediunidade e não tem conhecimento sobre isso. Outra coisa importante também, sensibilidade energética. Isso aqui é fatal, né? Você sentir a energia do ambiente, das pessoas. Sabe quando você chega no ambiente, o ambiente está ruim, pesado, difícil, né? Parece que acaba lição de boca, dor de cabeça, dor no estômago. Quem já não sentiu isso, né? Isso também pode ser um sinal de que você tem uma sensibilidade que te já dá uma ideia de que você pode sim ser médium e talvez não tenha ideia sobre isso. E não só sobre ambientes, mas com pessoas, sabe? Tem pessoas que você sente uma energia boa, parece que há uma empatia, você quer se aproximar, conversar mais, como tem pessoas que têm uma energia pesada e você sente, no momento que você está em contato com aquela pessoa, você sente isso, né? Então é uma coisa que você precisa tomar bastante cuidado, porque uma sensibilidade como essa, né, que também é um sinal de que você é médium, pode, se você não tem conhecimento sobre isso, isso pode te prejudicar, né? E por fim, eu quero falar de uma outra coisa que acontece e que muitas vezes a gente nem tem ideia, mas que pode ser um sinal de que você é médium, que é você estar em um estado de transe. O que significa isso? Esse estado de transe é como se acontecesse alguma coisa que interferisse em seu campo e você fica num estado de transe, é como se você não estivesse ali, sabe? É muito comum, às vezes, nos casos das pessoas que às vezes está dirigindo e de repente dá um apagão, quando vai ver já está em outro lugar, sabe? Ou a pessoa está andando e de repente dá um apagão e a pessoa fala, nossa, onde que eu estava mesmo? E de repente é outro lugar, entendeu? Então isso acontece. Mas a pessoa está falando com você ali, de repente você tem um transe, de repente sai dali, parece que você está em outro lugar, ou te veio uma outra coisa, e de repente você chega ali e fala, nossa, o que você estava falando mesmo? Então são situações de transe. Por algum fator isso aconteceu, tá? Ou você está com a energia muito expandida, ou de repente você foi chamado para perceber alguma outra coisa, ou a pessoa até está falando ali e você fala, fulano, você está com dor no seu estômago? Você começa a sentir aquilo, mas você entra num estado de transe que você percebe coisas que no físico ou na conversa você não percebe ali. Então isso pode acontecer sim, e isso pode ser um grande sinal de que você é médium e não tem ideia. Bom, aí eu quero colocar para você o seguinte, que ponto importante que eu tenho que começar, aliás, 3 pontos que eu quero dizer aqui, que você pode começar a trabalhar essa questão que envolve mediunidade. Primeira coisa é aprender a ter autodomínio. Muitas vezes essas manifestações, essas passividades, de tudo que eu falei aqui, só acontecem por muitas vezes falta de domínio, né? O exemplo de incorporação involuntária é por falta de domínio, né? A gente precisa aprender a lidar com as nossas forças, com as nossas energias, com os nossos pensamentos, sentimentos, para que eu não seja dominado. Quem tem autodomínio, né, ou quem consegue exercer autodomínio, dificilmente é dominado. Segundo ponto, autoconhecimento. A gente sempre aqui no canal bate nessa tecla, a importância do autoconhecimento. Conhecer-se a ti mesmo, para entender aquilo que está no seu universo interior, para você aprender a ter governabilidade do seu eu. Isso é muito importante. Desenvolvimento pessoal aliado com espiritualidade. Isso tudo ajuda a gente a buscar uma educação espiritual, aprender, estudar, entender as coisas que estão acontecendo com você nesse momento, ou com a pessoa que você ama, mas que simplesmente você não sabe o que fazer. E, por fim, eu quero deixar aqui uma sugestão. Eu tenho um curso que eu preparei, um curso chamado Espiritualidade Sem Fronteiras, que pode, de repente, ajudar você a entender um pouquinho mais sobre essa coisa da espiritualidade. Se você quer ingressar sobre espiritualidade, mas não com uma conotação 100% religiosa, mas com uma conotação mais voltada para o autoconhecimento, se desenvolver, entender e aprender algumas ferramentas que podem te ajudar a você se tornar uma pessoa melhor. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário aqui para vocês. Então é isso, espero ter ajudado com todos esses sinais, são praticamente 10 sinais que eu coloquei aqui para você, por isso que eu precisei da colinha, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas
para você entender o quanto é importante isso. Então é isso, um grande abraço, te vejo no próximo vídeo e claro que se você tiver vontade, deixe nos comentários o que você achou desses sinais. Você por acaso se identifica com algum desses sinais que foi citado aqui? Então fico te esperando. Um abraço e até a próxima.